Hoje eu quero dividir algo com vocês, algo que hoje eu tava meditando, olhando lá as nuvenzinhas, olhando os passarinhos voando, e tocou algo muito forte no meu coração sobre o poder da gratidão. Então eu corri logo, sentei, peguei a Bíblia e comecei a me aprofundar um pouquinho sobre isso. E, enfim, algo que senti que eu deveria dividir com vocês. Primeiro a gente vai lá para 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. Nós vivemos em uma geração hoje muito marcada, né, pela reclamação e pela insatisfação, né? E constantemente, né, isso, né? E muitas das vezes, o que acontece? Nós somos muito rápidos, né, para poder perceber o que está nos faltando, porém lentos demais para reconhecer o que nós já recebemos, né? E a Bíblia, ela nos ensina que a gratidão, ela não vai ser apenas uma educação ou uma gentileza, né? Mas é uma expressão profunda da nossa fé, né? Algo muda dentro de nós com a gratidão. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Tessalonicenses, né? E quando ele escreve, né, em Tessalonicenses, ele está vivendo um momento de desafios. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele está em meio aos desafios, em meio a dificuldades, a perseguições. Só que mesmo assim, né, mesmo enfrentando dificuldades, o que ele orienta a igreja, né? A viver com alegria, com oração contínua e principalmente o quê? A gratidão. A gratidão constante, né? Então, por que a gratidão, ela não pode depender só das circunstâncias, né? Por quê? Porque a nossa gratidão, né, ela está firme em Deus, né? Então, assim, a gente não precisa de circunstâncias favoráveis para a gente estar agradecendo, porque a gente precisa entender que a nossa confiança, primeiro, ela precisa estar principalmente em Deus. Quando a gente ouve, né, aquela expressão em tudo dai graças, né, não significa que nós vamos agradecer por tudo, né? Mas sim agradecer em qualquer e todo tipo, né, de situação. Por quê, gente? Deus, ele continua presente. Deus, ele continua fiel, mesmo quando a gente não entende, né, o que está acontecendo, né? E por que vale a pena sermos gratos, né? Primeiro, a gratidão, ela vai mudar totalmente a nossa perspectiva. Quando a gente escolhe agradecer, né, nós começamos a enxergar a vida pela ótica da fé e não da reclamação, né? E a gratidão, ela não vai negar a nossa dor. Não. Só que ela impede, né, que a dor nos domine, sabe? Porque um coração grato, ele aprende a ver oportunidades onde só vemos literalmente problemas, né? E a gratidão, ela fortalece a nossa fé. Quando a gente lembra do que Deus já fez na nossa vida, a nossa fé é renovada para confiar no que Ele ainda vai fazer, né? A nossa gratidão, o que ela faz? Ela transforma as nossas lembranças em combustíveis de quê? De fé, né? Então, lembrar de situações
que nós já vivemos. Sabe aquela situação em que você... Nossa, quando você olha para aquela situação, você vê literalmente, foi Deus. Porque eu não tinha como sair dela. Não existia possibilidades, somente Deus. Então, quando a gente volta para essas lembranças, fortalece a nossa fé, porque vai nos mostrar, sabe, do que Deus pode fazer, né? E a gratidão, ela gera muita paz no nosso coração, sabe? Quando a gente vive agradecendo, né, a gente vive mais leve, a gente tem mais paz. A gente literalmente tem mais confiança, mesmo sem entender o quê? Os detalhes, né? Às vezes a gente está passando por alguma coisa que quando a gente não tem gratidão no nosso coração, aquilo parece que, nossa, a ansiedade toma conta, a angústia toma conta. Mas quando a gente passa por certas situações com o coração grato, parece que o mundo pode desmoronar, mas você tá tranquilo, você tá em paz, né? Por quê, né? Porque literalmente a gratidão, ela vai transformar ambientes. Não só ambientes que você tá sozinho, sabe? Mas ambientes também em que existem pessoas. Porque, gente, pessoas gratas, elas influenciam positivamente os lugares por onde elas passam, as pessoas que elas convivem, sabe? Um lar onde tem paz, ele é harmonioso. Nós temos prazer de voltar para um lar onde tem harmonia. A gente tem prazer de voltar para um lar que tem gratidão, como pessoas também. Sabe? É muito bom a gente estar rodeado de pessoas que são gratas, né? Isso é muito importante, né? Porque a murmuração, gente, espalha desânimo. Já viu que tem pessoas que às vezes a gente só em perguntar, olá, tá tudo bem? Nossa, acabou, nossa. Eu não quero te dizer que é proibido você se lamentar, tá? Ao contrário, Deus, ele nos envia, sabe, pessoas, amigos, conselheiros, sabe, que servem para isso, sabe, para também, né, claro, Deus está em primeiro lugar para a gente se lamentar, para a gente conversar, para a gente falar, mas ele também envia pessoas aqui na Terra para que nós possamos, sabe, ter esse tempinho de conversa, que vão ser pessoas que vão estar intercedendo por nós. Porém, a gente não pode confundir lamentação, né, com murmuração. A gente vai ver lá no exemplo de Jó. Jó, ele se lamentou profundamente, sabe? Ele foi muito honesto com aquela dor dele para Deus. Mas Jó, ele não murmurou no sentido de rebelião contra Deus. Sabe? Ele não escondeu a sua dor. Não, mas ele se lamentou diante de Deus, mas ele não se rebelou contra Deus. Então nós precisamos muito vigiar o que é se lamentar e o que é murmuração, tá? Então assim, um coração grato, ele vai contagiar pessoas, até porque nós nos tornamos pessoas alegres. Dificilmente nós vamos ver uma pessoa que tem um coração grato, infeliz, desanimada. Tem pessoas que ela tem um coração tão grato, sabe? Que às vezes são pessoas íntimas nossas, que a gente sabe que estão passando por algumas coisas, mas ela tem um coração tão grato que ela não consegue, sabe? Nem passar isso para as pessoas. Né? Porque ela tem um coração grato, então ela consegue contagiar o ambiente, ela consegue iluminar o ambiente. Tem dias que realmente, como eu falei, nós vamos nos lamentar, nós não vamos estar bem. E tá tudo bem, sabe? Ter aquele dia que a gente fala, Senhor, hoje eu não tô legal.
hoje eu não tô bem, hoje eu não tô legal, hoje, sabe, tem dias que nós vamos estar assim, né? Que vão ter pessoas que vão olhar pra gente e vai sentir, né? Por quê? Porque nós somos tão contagiantes, nós somos tão alegres que quando a gente tá assim meio pra baixo, as pessoas sabem. Enfim, o que nós não podemos é ficar prostrados mediante a situação e viver murmurando, né? Não podemos isso, né? Então, que possamos ser pessoas que vamos iluminar o ambiente com a nossa gratidão. Porque a gratidão também é uma forma de adoração. Quando nós agradecemos, nós estamos reconhecendo o quê? Quem Deus é. Nós estamos ali declarando a nossa dependência no Senhor, né? E quanto mais nós agradecemos, mais a gente percebe a presença de Deus na nossa vida, né? Então hoje, né, que possamos aprender a viver como o apóstolo Paulo nos ensinou, alegre, perseverantes na oração e gratos em todas as coisas. E acredite, gente, mesmo nas provações, sempre haverá um motivo para agradecer, né? Eu vou deixar aqui também um versículo que está em Mateus 14:13. Vai dizer assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Permaneça fiel. Mesmo em tempos de crise, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele proverá na sua vida, né? Ele proverá. Então, que Deus abençoe, que essa palavra venha ao teu encontro, né? Eu não sei o que você pode estar passando, qual situação você pode estar passando, mas procure olhar com o coração da fé, o coração da gratidão. E que a partir de hoje, que todo espírito da murmuração, todo espírito do desânimo, ele venha ser jogado por terra. E a gratidão venha tomar conta da tua vida, do teu ser e da tua alma. Não importa o que você está vivendo, mas já comece de agora a agradecer por tudo que Deus já fez e tudo que você tem. Tá? Que Deus proverá. Que Deus te abençoe.